Fala, galerinha! Aí, ó, nossa segunda parte agora de domínio amazônico, vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, tá? Na verdade, a influência da vegetação na formação do solo, do clima da floresta amazônica e da uma das principais ações humanas sobre a floresta, tá? Que é a agricultura. Apesar do extrativismo ser a principal economia reconhecida no espaço amazônico, nós temos também áreas de agricultura. E aí nós temos que saber a diferença. Qual que é a agricultura de subsistência, né? A agricultura de base familiar, e qual é a agricultura monocultura, comercial. Tá? E ambos estão associados ao processo de desmatamento. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, como eu disse a vocês, a Amazônia é composta de partes mais altas, de partes intermediárias e de partes mais baixas. Tá? Lembrando que a Amazônia ela tem um clima que a gente chama de clima equatorial. Tá? Então o clima é equatorial. Fechou? Então a primeira coisa, o clima da Amazônia é um clima equatorial. Sidney, o que é o clima equatorial? Se eu lembrar dos climogramas, lembra que climograma, nós vamos ter uma aula sobre climatologia, tá? Mas climograma só para você entender. Cada linha dessa daqui, e eu não estou me preocupando necessariamente com a quantidade, tá? Porque são 12. Nós sabemos disso, porque cada linha dessa representa um mês. E representa o que do mês? A chuva, tá? Nós vamos ter uma aula de climatologia na qual eu vou ensinar a vocês uma análise e interpretação do climograma de forma mais eficiente. Mas olha só que interessante. Quando você pega, né, o domínio amazônico, é muito comum você ver climogramas, tá, nos espaços amazônicos com uma chuva intensa ao longo do ano. Tá? Claro que você tem alguns períodos de estiagem, mas são estiagens muito modestas. Tá bom? Então, de janeiro a dezembro, você tem praticamente um ano muito chuvoso. A temperatura costuma variar muito pouco também, tá? Então isso significa que a amplitude térmica da Amazônia é muito pequena. O que significa amplitude térmica? É a variação entre a máxima e a mínima. Então, vou até melhorar um pouquinho aqui, senão fica parecendo que não tem variação nenhuma. Tem um pouquinho de variação, tá bom? Olha aí. Então, temos uma variação térmica pouco acentuada, perfeito? Variação térmica pouco acentuada. E nós temos aqui uma chuva ao longo do ano inteiro. Interessante que se você pensar aqui, ó, a amplitude térmica entre a máxima e a mínima é muito pouca, mas a média térmica é muito elevada, perfeito? Então isso está associado o quê? À temperatura do globo. Nós sabemos que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador, lembra disso? E eu falei com vocês que um dos fatores climáticos mais importantes é a chamada latitude. O que é a latitude? É a distância de um ponto em relação à linha do Equador, beleza? Então nós temos aqui. Agora olha só, este clima equatorial, ele vai favorecer as chuvas constantes. As chuvas constantes. O que vai acontecer? Vários nutrientes que compõem o solo amazônico são solúveis. Isso vai gerar um solo extremamente largo, tá? Ou seja, um solo desenvolvido. Então a gente chama isso aqui de latossolo. Isso aqui é um latossolo. O que é um latossolo? Lembra de largo? Latossolo. Litossolo é fino. Latossolo é largo. Então olha aí, é um latossolo. E só que é um solo muito pobre, porque como os nutrientes são solúveis, eles tendem a serem lixiviados. Então é um latossolo lixiviado. Ou seja, é um solo pobre. Pobre. Então tá, se é um solo pobre, a gente não pode fazer nada. Claro que pode. A agricultura neste solo, ela acontece sob uso de insumos. Então aqui, por exemplo, está associada às monoculturas. Tá? Então aqui você tem monoculturas comerciais. Então, por exemplo, a soja, tá? Agora, Sidney, da onde ela está vindo? Se ela está chegando na parte mais alta, isso daqui é o sentido. Aqui está o cerrado. Vamos supor que aqui seja o cerrado. Olha aí que legal. Isso aqui é o cerrado. Aonde o cerrado está? Aqui não está a divisa da Amazônia? Acompanha comigo essa lógica. Se a divisa da Amazônia está aqui, essa seta que eu coloquei está aqui, ó. Vindo do cerrado, vindo do cerrado. Sidney, como é que chama isso? Isso daqui é o que vocês conhecem como o famoso
avanço da fronteira agrícola. Avanço, tá? Caiu isso na FUVEST agora, das fronteiras agrícolas ou pioneiras, como eles chamam. Das fronteiras agrícolas. Olha aí que legal. Perfeito? Então, o avanço das fronteiras agrícolas. Esta linha daqui, ó, não é para confundir com a da Caatinga. A da Caatinga tem outro nome, é o Mapitoba. Aqui a gente chama de Arco do Desflorestamento. Tá? Isso daqui é o Arco do Desflorestamento. Desflorestamento. Então, olha aí. O Arco do Desflorestamento é o limite da floresta amazônica com o cerrado. Então, o avanço da fronteira agrícola é o aumento da produção agrícola do centro-oeste brasileiro em direção ao norte. Então, eles têm que usar os solos latossolos, lixiviados e pobres? Sim, mas esse solo vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter correção. Correção. Vai ter que ter fertilização. Fertilização. Perfeito? Agora, interessante é que o solo aqui, ó, com esta chuva, o que nós falamos? A água escorre. Se a água escorre, meus amores, você tem um solo de depósito aqui, ó. Tá vendo esse solo de depósito? Na prova você vai chamar isso aqui de solo aluvial. Isso aqui é o solo aluvial. Solo aluvial. Esse solo aluvial ele é irrigado pelo rio e pela água, tá? E ele é fertilizado com matéria orgânica, então fertilização natural. Solo aluvial, né? Irrigação e fertilização natural, ó. Fertilização natural. Pensa aí. Fertilização natural. A gente chama isso daqui de humus, tá? Humus. Humus é essa matéria orgânica, tá? É disponibilizada no solo por meio dessa fertilização natural, tá? Aquela camada de folhas que fica aqui em cima, serrapilheira que nós chamamos, né? Que é a camada de folhas mortas, que depois vai entrar em decomposição e agregar valor nutritivo ao solo. Isso daqui, meus amores, está ligado ao quê? A policultura de subsistência. Então isso aqui é policultura de subsistência. Olha aí que legal. Então cuidado, na prova, se cair para você, qual é o tipo de agricultura que tem na Amazônia? Depende. Nos latossolos lixiviados, nas bordas com o cerrado, ou seja, no arco do desflorestamento, no avanço da fronteira agrícola, é a agricultura comercial, corrigida e fertilizada. Agora, o solo aluvial de irrigação, ou seja, aluvial, ele é trazido pelo rio, pela água. Então, irrigação e fertilização natural. Então, nós temos humus, que é associada à policultura de subsistência. Normalmente, é comunidades indígenas, daí o problema social que Belo Monte causou, né, em torno do rio Xingu, na onde nós tínhamos ali uma sociedade, uma comunidade indígena que vivia em torno daquele rio. Outra questão também que atrapalha muito, adivinha, galera? Se aqui tem uma árvore, o que tem aqui? Seringueira. Essa região daqui é marcada pela seringueira. Então, nós temos aqui a seringueira. E daí? Ela está associada ao extrativismo. Extrativismo. Mas peraí, Sidney, então nós podemos ter até um conflito aqui, ó. Conflito do agricultor com o seringueiro. Por quê? Porque como a seringueira está em torno do rio, numa área de alagamento, de uma área de fertilização natural, de irrigação natural, você também vai ter ali a manutenção da floresta. Por quê? É uma economia sustentável. Então, para você plantar, você teria que desmatar. Entretanto, porém, desmatar você iria tirar a matéria-prima do seringueiro. Olha que legal. Então, um conflito de terra entre, né, os atores de dentro da floresta. Perfeito? Então, outro desenho para você dar uma olhada. Dá uma printada aqui. Ok? Beleza? Fechou? Tá? Então, agora vamos encerrar aqui a floresta amazônica. Vamos encerrar aqui a floresta amazônica falando um pouquinho só dos tipos, né? As características da vegetação amazônica. E aí a gente passa para o próximo módulo, que é o do Cerrado e Caatinga.
Muito comum perguntar por que eles estão no mesmo, né? Vocês viram que lá no meu Instagram eu coloquei uma foto da Caatinga e do Cerrado. Por quê? Os dois são savanas. As pessoas costumam confundir os dois muito. Na prova, por exemplo, é porque uma é uma savana estépica e o outro é uma savana arbustiva. Olha aí. Então, limpinho aqui para vocês. Agora, quais são as características? Então, a floresta amazônica, olha só. Então, caiu aqui, floresta amazônica. Floresta amazônica. O que ela é, meus amores? Ela é latifoliada. Latifoliada. O que significa ser latifoliada? Folhas largas, tá bom? E isto contribui muito com a floresta em que sentido? Como tem folhas muito largas, nós temos o processo de transpiração. A gente acha que a evaporação na Amazônia é muito grande. Cuidado com isso. Pensa, evaporar é a água que sai do solo, que sai dos rios, que sai das reservas de água superficiais. Então, se a floresta ela é densa, ela tampa o solo, como é que essa água evapora? Ela não evapora. Então, na verdade, a radiação nem chega até o solo. Tanto que a vegetação que sobrevive entre as árvores, a gente chama elas de umbrófilas, não é isso? Então são as parasitas umbrófilas que ficam aqui, porque não recebem radiação, né? Então elas não podem, né, efetuar a fotossíntese. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, na verdade, o que nós temos são folhas que permitem a transpiração, a evapotranspiração. Por quê? É porque nas folhas nós temos as glândulas sudoríparas da planta, que são chamados de estômatos. Então os estômatos das folhas largas é que permite evapotranspiração, beleza? Então por isso que a gente fala que a Amazônia é uma região de nebulosidade muito elevada. Por quê? Porque isso tudo aqui é associado às correntes de convecção, né, que são os ventos alísios que sobem ali, depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso, mas associado aos ventos alísios é que nós temos as chuvas de convecção, tá? Então, latifoliada. Outra coisa, como eu disse a vocês, ela é chamada de ombrófila. Ombrófila. Sidney, ombrófila com O, cuidado. Ombrofilia tem a ver com densa. Tem a ver com densa. Vegetação de chuva. Agora, o que está aqui de baixo é a umbrófila. Vegetação que sobrevive aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui. Aqui nós temos a umbrófila. Umbrófila. Umbrófila tem a ver com sombra. São parasitas, sombra. Então elas estão aqui, ó. Olha aí. Então toma cuidado com isso. Então, por causa de uma letra você pode errar. A vegetação ombrófila acaba, né, reagindo ela acaba interferindo na formação das vegetações mais baixas e aí a umbrófila acaba aparecendo. Então, umbrófila é consequência da umbrofilia. Fechou? Tá? Outra coisa que elas são perenes. 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 Ah, Sidney, como é que a gente fala rio que não seca? Perene. Perenicidade, ou seja, constância, manutenção. Eu não estou dizendo que as folhas não caem, cuidado. Eu estou dizendo que não há um período desfolhado. É esse que você tem que tomar cuidado. Então, latifoliada, ombrófila, perene. Outra coisa, heterogênea. Então, heterogênea. Olha aí, galerinha. Heterogênea. Então, uma vegetação heterogênea, uma vegetação extremamente diversificada, com uma biodiversidade extremamente elevada. Não confundir biodiversidade com quantidade de espécies. Até podem estar relacionadas, mas biodiversidade é a variabilidade. Né? Quantidade de espécies é o número de espécies que você tem numa determinada área. A diversidade, a biodiversidade, é quando você compara a mesma área. E aí, qual é a variação biológica dentro desta mesma área? Então, tem vegetações que têm maior biodiversidade e tem outras que têm menor biodiversidade. Mas, às vezes, a que tem menor biodiversidade pode ter uma quantidade maior de espécies, porque ela é maior, por conta do tamanho. Então, tem que tomar cuidado com isso. Números relativos e números absolutos, beleza? Então, vegetação de folhas largas, vegetação densa de chuva, vegetação perene, heterogênea, perfeito? Raízes, interessante é isso. Se a vegetação ela cresce consideravelmente, Sidney, por que ela cresce? Eu acabei de falar para vocês, meus amores. Ela cresce porque ela compete com a luz. Então isso aqui a gente chama de fotocompetição. Fotocompetição.
fotocompetição. Tá bom? Nós chamamos aqui de fotocompetição. Agora, interessante é que uma coisa que ela não precisa se preocupar é com água. Perfeito? Olha aí. A raiz dela não precisa... A Amazônia, gente, tem árvores que chegam até 60 metros de altura, sem problemas nenhum. Olha aí. 60 metros. Por quê? Porque ela tem que chegar o mais alto possível, porque a outra pode tampar. Então eu quero a sua luz, eu quero essa luz, eu quero essa luz. Tá? Então, 70 metros. São árvores longilíneas, mas uma raiz muito rasa. Então nós temos aqui raízes rasas. Raízes, né, rasas. Olha aí. Então, raízes rasas. Então é por isso que você já viu aquela técnica de derrubar a floresta amazônica de arrastão. Se você empurrar essa árvore, tombamento é muito comum, a raiz ela sai muito fácil. Tá? Então, como ela sai muito fácil, inclusive uma árvore caindo sobre a outra, ela tem um efeito dominó, que é uma caindo sobre a outra. Tá? Então é muito complicado e problemático aqui. Então aqui são as principais características da nossa floresta, tá bom? Então umbrófila, né, adaptada à sombra nas suas formações mais baixas, aqui debaixo aqui, né? Então na parte, né, do extrato inferior, né, que a gente chama aqui, você tem as umbrófilas, heterogênea, perene, ombrófila, latifoliada, fotocompetição e raízes rasas. Fechou, galerinha? Então, tá, isso daqui, né, é a nossa aula acerca do bioma amazônico. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do impacto ambiental e da ação. Né? Nós vamos ver isso em módulos posteriores, que vai falar do desmatamento, a gente vai falar, né, da economia da floresta amazônica, tá? Assim como do cerrado, da caatinga, são os módulos posteriores aos domínios morfoclimáticos, tá? Que são os impactos ambientais. Galerinha, obrigado. Mais um bioma concluído aí com vocês. No próximo vídeo, então, cerrado. Valeu, galerinha. Até mais. Fica com Deus. Dá uma printada aí.